Vidência é a faculdade mediúnica que permite ver seres, ambientes, formas, luzes, cores e cenas do plano espiritual. Como exemplo de vidência, nós temos o apóstolo Paulo, que vê um homem vestido à moda da Macedônia, que lhe pede para ir até aquela região, a fim de ajudá-los espiritualmente. Audição é a faculdade mediúnica que permite ouvir sons e vozes do plano espiritual. Como exemplo de audição, nós temos a passagem no Templo de Jerusalém, onde Samuel, ainda um jovem discípulo de Eli, por 3 vezes ouve chamar em seu nome. É instruído, então, por seu mestre, a responder: Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Os fenômenos da vidência e audição podem ser classificados da seguinte forma: mediúnicos, causados pela influência e ação dos espíritos. De ordem intelectual, se passam no campo subjetivo do médium, somente ele vê e ouve, e o faz mesmo tendo os olhos fechados e os ouvidos tapados. Favorecidos pelo desdobramento, sem o que as percepções sofreriam grande influência do mundo físico. Razoavelmente frequentes, mas não permanentes. Resultam de uma crise passageira. É providencial que assim seja, porque estamos sempre rodeados de espíritos, e vê-los e ouvi-los a todo momento nos perturbam e embaraçariam as nossas ações, tirando-nos a iniciativa. Não constitui mediunidade de vidência o fato de ver os espíritos em sonho ou apenas ocasionalmente. O mesmo se aplica ao fenômeno da audição. Não confundir vidência mediúnica com alguns fenômenos comuns da percepção visual. Por exemplo, moléculas aeriformes em correntes visíveis, pontos no humor aquoso, centelhas por contração do músculo dos olhos. Para que a visão e a audição aconteçam, é preciso que atentemos para alguns pontos importantes que, se não forem atendidos, os fenômenos não ocorrerão. A vontade do espírito comunicante é preponderante nesse aspecto. Ele deve querer se fazer visível e audível. Os fluidos perispirituais do espírito e do médium ofereçam possibilidade de combinação entre si. Às vezes, o espírito não queria ser visto, mas o médium o viu, justamente porque a assimilação fluídica aconteceu. Em certos casos, há necessidade da permissão dos espíritos superiores para que o fenômeno ocorra. Como ação fundamental para o fenômeno, o espírito age atuando sobre os raios mentais do médium. O desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos de visão profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea. Neste fenômeno, o médium vê e ouve imagens e sons existentes realmente no plano fluídico, ou que foram plasmados e projetados pelos espíritos para que o médium visse e ouvisse. Um dos tipos de vidência é a vidência no espaço, que é considerada quando o médium vê o que está acontecendo espiritualmente no lugar onde ele se encontra ou bem longe dali. Um outro tipo de vidência é a vidência no tempo. É quando o médium vê cenas que ainda vão ocorrer, uma visão profética, ou que já ocorreram, é uma visão rememorativa. Falando agora do fenômeno da audiência, nós temos a audiência interna, que se revela quando o espírito transmite
telepaticamente o que quer dizer ao médium, que parece ouvir dentro do cérebro. Um outro tipo de audição é a audiência externa. É quando ao médium parece que o som vem de fora, longe ou perto, porque o espírito age fluidicamente, sensibilizando seu aparelho auditivo. Para o desenvolvimento destas duas faculdades, vidência e audiência, os médiuns devem buscar a compreensão de alguns pontos importantes. Essas duas faculdades quase sempre se manifestam concomitantemente. Quem vê espiritualmente geralmente também ouve sons espirituais e complementam-se uma à outra, dando melhor percepção espiritual. A vidência e a audição apresentam ambas diferentes graus, conforme desenvolvimento do potencial do médium e o adiantamento dos espíritos que atuam com ele. Devido a este mesmo potencial e ao grau de evolução da faculdade, onde um médium vê apenas um vulto, outro poderá ver uma forma bem definida e radiosa. Um ouve a mensagem de modo claro e nítido, outro a percebe imperfeita e fragmentada. São raros os verdadeiros médiuns videntes e de audição, aqueles que veem e ouvem bem e com mais frequência no campo espiritual. Tal qual toda mediunidade, as de ver e ouvir espíritos também se manifestam por si próprias, quando todos os fatores já estão com seu potencial amadurecidos. Da mesma forma que outras faculdades mediúnicas, poderemos favorecer a manifestação da audiência e da vidência ao procurar ampliar suas possibilidades recorrendo a ambiente favorável e a exercícios específicos. Como em todo desenvolvimento mediúnico, é necessário ter prudência. Desta forma, é preferível aguardar o desenvolvimento natural, para não acontecer de sermos joguetes de nossa própria imaginação, nem fazer ideoplastia, plasmar nos fluidos, ou sermos vítimas de maus espíritos. Durante o trabalho mediúnico, o médium precisa estar atento a algumas circunstâncias que necessitarão de seu aguçado discernimento. Os médiuns de vidência e audição tanto podem ver e ouvir coisas boas como más, e devem procurar discernir quanto ao que ouvem e veem, sem se deixarem perturbar. Se forem coisas inconvenientes, procurar fechar os sentidos espirituais, ocupando a mente com outras atividades. Se necessário, buscar o amparo da oração, dos passes e da assistência espiritual. Se o que veem e ouvem lhes agradar, ainda assim devem verificar se é verdadeiro, bom, oportuno, para não caírem em fascinação. Os bons espíritos não nos fazem ver ou ouvir o tempo todo, pois não querem absorver nossa atenção e respeitam nossas atividades básicas terrenas. Antes de pensarmos na visão e audição do mundo espiritual, é preciso que atentemos a alguns pontos da nossa visão e audição terrena. Muitos querem ser médiuns de vidência e audição, porque acham admirável ver e ouvir espiritualmente, sem se atentarem ao esforço e ao sacrifício que a faculdade demanda do medianeiro. Antes de querermos que se ampliem as nossas possibilidades de ver e ouvir espiritualmente, reflitamos que já temos a vidência e a audição física. Como e para que as temos usado? Médium ou não, o cristão evita empregar mal sua capacidade de ver e ouvir. Não fica espreitando as falhas do próximo. Não se fixa nos aspectos negativos do que vê. Não dá ouvidos a leviandades, calúnias, intrigas e maldades.
Olha as pessoas com compreensão e fraternidade, para entender e ajudar. Ouve compassivamente os que sofrem, para consolá-los, e os que pedem, para atendê-los no que puder. O cristão é também discreto, não propaga o que vê e ouve, mesmo que seja por meio da mediunidade, sem antes passar pelas três peneiras, a da verdade, a da bondade e a da necessidade de comunicação do que viu e ouviu.